Ela passou uma década juntando pequenas pedras de mentira até pavimentar, sem perceber, a estrada que levaria o filho para fora do lar que ele havia construído. A casa de Soledad cheirava a poeira de memórias, cortinas de renda que tremiam com o vento, uma panela de pozole sempre à espera de domingos que já não vinham, fotos emolduradas com sorrisos que pareciam pertencer a outra vida. Os brinquedos de Miguelito e Sofia dormiam em caixas no armário. No quarto de casal havia um silêncio tão pesado que fazia eco nas paredes. E, escondido sob o colchão, um caderno amarelado reunia em letras miúdas e trêmulas todas as provas que, aos olhos de quem as escreveu, justificavam a vigilância que se tornou farpa. Você já conheceu alguém que confunde cuidado com posse? Que usa o amor como pretexto para vigiar, para controlar, para sussurrar dúvidas no ouvido certo? Soledad começou assim. Era mãe dedicada, famosa no bairro por preparar o café antes do amanhecer, por aparar as roupas das crianças e por ter sempre uma palavra pronta para quem precisava. Havia, no entanto, uma sombra antiga, o medo de perder Roberto, único filho homem que ela carregara no colo e que, para ela, era a extensão de si mesma. O dia em que ele trouxe Cláudia para casa, Soledad a viu com olhos de mãe e também com olhos de quem temia ficar sozinha. No começo foram gestos pequenos, quase invisíveis. Um comentário sobre a blusa de Cláudia deixado cair na cozinha. Ela não se veste para o dia certo, não é mulher para cuidar da casa como antes. Depois, uma pergunta casual dirigida ao filho quando ele saía de casa. Você tem certeza de que ela é confiável para deixar as crianças sozinhas com ela? Eram frases lançadas como sementes, e as sementes caíram em solo sensível. A vida corrida, a troca de prioridades, pequenas falhas de comunicação. Roberto, cansado entre o trabalho e a paternidade, começou a colecionar dúvidas que não eram dele. Soledad tinha uma habilidade quase artesanal para transformar um gesto inocente em evidência. Se Cláudia chegava atrasada na escola dos filhos por causa de um trânsito, Soledad comentava com a vizinhança. A nora não sabia organizar o tempo. Se encontrava uma blusa fora do lugar, usava aquilo para sugerir que havia faltado cuidado. E, se recebia uma ligação às 3 da manhã com uma voz trêmula, ela a devolvia ao marido como prova de algo que havia acontecido, sem notar que frequentemente era ela mesma quem montava a cena. Cada acontecimento foi rabiscado em seu caderno, datas, horários, uma nota seca sobre o que acabara de confirmar. A intenção, ao menos a que Soledad dizia sentir, era proteger. A consequência foi corroer. Houve momentos de ternura que pareciam resistir à corrosão. Em fotos antigas, Roberto e Cláudia riam sentados na varanda, crianças no colo, buganvílias ao fundo em chuva de pétalas. Nas manhãs de fim de semana, a família tomava café com bolo e Soledad aplaudia contente os pequenos passos de Miguelito. Mas a suspeita, alimentada por sussurros e gestos calculados, entrou nos interstícios do casamento como água que infiltra uma parede. Discussões que antes terminavam em desculpas calmas passaram a ter bordas cortantes. Uma pergunta lançada numa hora de irritação, "Com quem você estava ontem à noite?", fazia o outro recuar, não por culpa, mas por não saber como negar com a tranquilidade que havia sido posta à prova tantas vezes. Roberto cresceu com o hábito de consultar a mãe. Era natural ligar e dizer, "Mãe, o que você acha?" Soledad transformou essa confiança em uma alavanca. Ela sabia dizer a palavra certa no momento certo. Uma lembrança de que, naquela festa, você me disse que sua esposa falava com amigos demais. Uma sugestão sussurrada sobre alguém do trabalho que, de repente, virou ameaça. Em pouco tempo, Roberto passou a compartilhar menos com Cláudia, mais com a mãe. Fissuras apareceram e o casamento, vulnerável, não conseguiu fechar as portas. Cláudia vivia num lugar de confusão íntima. Não entendia por que o marido, antes tão firme ao seu lado, agora perguntava coisas que pareciam sair de um roteiro que não lhes pertencera.
Ela se esforçava para explicar, para mostrar mensagens, horários, pequenos detalhes que atestavam sua verdade. Mas explicações, quando repetidas demais, soam como defesas. A desconfiança instalou-se. Alguns dias eram cheios de ternura. As crianças rodopiando pela sala, um jantar apressado, desculpas que funcionavam como bandagem. E outros vazios de afeto. E Soledade, com o caderno sempre pronto, alimentava o fogo com notas frias, como quem anota uma lista de compras e se esquece do que há por trás dos itens. A comunidade, que antes os via como um casal estável, começou a perceber as rachaduras. Comentários nas ruas, olhares nas praças, um telefone que tocava menos para o convite de domingo. Um dia, uma vizinha deixou um bilhete na caixa de correio de Cláudia. Se precisar conversar, estou aqui. O bilhete era uma corda estendida, mas Cláudia o pegou como se estivesse segurando um espinho. Ninguém, no entanto, pensou em perguntar por que Soledade sorria demais quando contava as histórias que justificavam seu caderno. As pequenas corrupções de confiança foram crescendo em cadência e intensidade. Soledade telefonava para o trabalho de Roberto nos momentos em que sabia que uma dúvida poderia ser plantada, dizendo que a nora havia discutido com uma amiga por mensagens que Roberto não conhecia. Ela deixava roupas fora do lugar e depois descobria que haviam sido mal lavadas. Quando Cláudia negava, a sogra retraía os olhos e murmurava: "Talvez eu esteja enganada, mas já vi isso antes." A repetição cria hábito, e o hábito, verdade. Houve episódios que ficarão para sempre na memória do casal. Uma tarde, Cláudia levou as crianças à festa da escola. Ao voltar, encontrou uma nota colada no espelho com a frase: "Cuidar das coisas de casa também é cuidar da família." Parecia inofensiva, mas era um prego a mais. Numa noite de sono pesado, Cláudia atendeu o telefone e ouviu uma mulher chorar ao fundo. Era a sogra interpretando o pranto como prova de descuido e abandono. Roberto ouviu a gravação e, sem querer, sentiu uma pontada de culpa antiga ressurgir. Talvez eu tenha sido distraído, pensou. E assim as dúvidas se tornaram companheiras. O caderno, no entanto, era o maior instrumento de Soledade. Não era apenas um cofre de queixas, era um mapa onde ela traçava padrões, datando e justificando cada desconfiança. Ali havia entradas que pareciam confissões e outras que funcionavam como provas. 0304. Cláudia saiu sem avisar às 19 horas. Miguelito chorou. Avisei Roberto. 1206. Houve um comentário no grupo sobre a falta de presença de Cláudia. Observei. As notas eram escritas com a certeza de quem não admite erro. Quando alguém pedia explicação, Soledade apresentava o caderno como quem mostra um documento incontestável. Para ela, aquilo era amor em ação, preservar o filho de algo que, segundo suas anotações, poderia destruí-lo. O processo foi lento, como os processos que corroem as pedras. Roberto, sem perceber o mecanismo que o inclina para a dúvida, começou a mudar comportamentos. Antes, partilhava decisões com a esposa. Depois, consultava menos, perguntava mais, acreditava nas memórias que sua mãe lhe apresentava. As discussões com Cláudia ganharam novos contornos. Ele citava algo que havia lido no caderno, uma data, um comentário. Ela, atônita, perguntava onde havia lido aquilo, e a resposta vinha com a voz tímida de quem buscava confirmação externa. "Por que você não me contou isso antes?" ela perguntava. E Roberto, dividido, respondia: "Eu não sabia se era verdade. Mãe sempre foi cuidadosa." Uma resposta que, em si, já era um veredito. O casamento começou a ruir nas coisas pequenas, jantares em silêncio, despedidas sem um beijo, encontros adiados. Terapia foi tentada. Eles procuraram uma psicóloga recomendada pela igreja. As primeiras sessões foram honestas, contaram-se as mágoas, depositaram-se as expectativas nas mãos de quem prometia ouvir e ajudar. A terapeuta, com voz calma, nomeou aquilo que muitos preferiam evitar. Manipulação emocional é quase sempre lenta, diz, e se instala nas frestas do cotidiano. Ela recomendou limites, comunicação estruturada, transparência com os filhos e linhas de tempo para reconstruir a confiança. Mas os limites exigem um arquejo corajoso, e ambos, no momento, estavam sem fôlego.
A psicóloga sugeriu um exercício simples: escrever cada um, separadamente, 3 momentos em que se sentiram traídos e 3 momentos em que se sentiram amados pelo outro. Cláudia trouxe uma lista cheia de memórias leves. Roberto trouxe as entradas, e, sem perceber, algumas das frases eram ecos das anotações maternas. A terapeuta, com prudência, pediu que Roberto lesse seus próprios textos em voz alta, para que visse o quanto algumas narrativas vinham de peceiros. Ele bloqueou o olhar. Há coisas que carrego e que não sei de onde vieram, disse ele, voz baixa. A terapeuta sugeriu que guardassem por um tempo as decisões importantes e cuidassem, passo a passo, dos fundamentos. Dormir na mesma cama, pequenas confidências diárias, sinais de carinho. Mas reparar alicerces rachados requer mais do que boas intenções. Enquanto isso, Soledade continuava a escrever. O caderno consumia seus pensamentos nas noites em que o silêncio avançava. Havia uma lista de datas em que acreditava ter evitado catástrofes. Havia também, espaços em branco, páginas onde a caligrafia tremia, e depois, como se fosse necessário um gesto de limpeza, riscou suas próprias palavras. Quando a filha de Dona Esperança lhe trouxe pão fresco numa manhã, Soledade pegou o pão e, sem olhar, ofereceu um comentário sobre como eles não cuidavam dos netos como antes. E sentiu, logo em seguida, a pontada de algo similar a remorso. Só que o remorso quase nunca falava alto o suficiente para apagar a crença que movia suas ações. As semanas passaram. Um dia, Roberto decidiu que precisava ver as provas que a mãe afirmava ter. Era uma tarde de sábado, o vento varria as folhas das buganvílias. As crianças brincavam na rua com vizinhos, alheias à atenção que crescia dentro das casas. Roberto entrou no quarto onde a mãe guardava suas coisas, um espaço cheio de rendas, bolsas e memórias. Ao puxar o colchão para arejá-lo, o que ninguém tinha previsto aconteceu. O caderno deslizou, caiu no chão e se abriu numa página específica. Uma série de anotações que organizava, como se fizesse uma acusação formal, os episódios que ela atribuía à nora. Ele ajoelhou-se e leu. Eram datas, descrições detalhadas, pequenas histórias narradas com a autoridade que vem de quem acredita profundamente estar certa. Em letras miúdas havia entradas como 14/9, deixou as crianças sem supervisão, 2/11, compra suspeita, 8/12, palavra dita no grupo que não convence. Algumas anotações eram triviais, outras sinistras em sua intenção. Ela registrava momentos em que, intencionalmente, colocava dúvidas na cabeça do filho. Havia uma página, dobrada como se fosse íntima demais, onde Soledade confessara em voz baixa, em uma caligrafia que quase se desfazia, que havia ligado uma vez para o trabalho de Roberto para dizer que a nora havia discutido com amigos às 3 da manhã. Foi para alertar, escrevera. Foi para proteger. A leitura foi como um abalo sísmico. Roberto não cogitara até aquele instante que os indícios viriam de sua própria casa. A sensação foi de vertigem, uma vida construída sobre certezas deslocadas. Ele saiu do quarto com o caderno amarrado às mãos e, sem olhar para trás, atravessou a casa em passos longos. Encontrou a mãe na cozinha dobrando panos, os olhos focados na tarefa como se ali pudesse se esconder. Ele deixou o caderno sobre a mesa e pronunciou palavras que fizeram o ar congelar. — O que é isso, mãe? Soledade ergueu a cabeça. Por um segundo, na face dela, apareceu o jogo antigo de desculpas. A negação, seguida de lágrima convincente. — Eu só queria proteger você, murmurou. Você sempre foi tão meu. A voz falhou. Roberto, por dentro, era um campo de ruínas, raiva, incredulidade, uma dor de traição que ele nunca imaginara sentir por quem o gerou. Você destruiu o que tínhamos, disse ele, e as palavras saíram como um veredito. Não foi imediata a intenção de humilhar, era a constatação do dano. A conversa virou confronto. Soledad tentou explicar. Justificou-se com o medo de perder o filho, com memórias de abandono próprio que ela carregava desde jovem.
Eu jamais quis o mal, disse. Só não queria que você se perdesse. Roberto ouviu, mas a voz que disse eu não queria soou pobre diante de registros. O caderno lhe deu uma narrativa que ele não queria aceitar, mas não conseguia negar. Naquele dia, argumentaram, e as palavras que antes eram pensadas para acalmar, transformaram-se em ferramentas de afastamento. Roberto foi embora. Levou consigo um saco com roupas, a sensação de que havia rompido algo, sem a certeza de como conciliá-lo. A saída dele provocou um terremoto social. As vizinhanças cochicharam, havia quem tomasse partido, e existiam também os que, impotentes, ofereciam ombros para quem insistia em erguer uma vida. Cláudia, com os olhos inchados de dor e perplexidade, não sabia como reagir. Numa mistura de alívio e destruição, ela se viu sozinha com as crianças e com a sombra do que havia sido. Procurou a terapeuta, tentou construir respostas, mas as respostas soam vagas diante de um marido ausente. Roberto, por sua vez, se envolvendo em papéis legais, conversou com um advogado e pensou em medidas que pudessem proteger as crianças, sem, no entanto, ferir as memórias que ainda lhe pertenciam. Soledad ficou. A casa permaneceu do mesmo jeito, porém com menos vida, menos risadas, menos passos, mais silêncio. As bugambilhas pareceram perder cor. Ela passou dias caminhando entre os cômodos, olhando para objetos que antes representavam alegria e que agora eram testemunhas mudas de um estrago que talvez fosse irreversível. Tentou pedir perdão, uma palavra que lhe foi ensinada como chave da reconciliação. Escreveu cartas curtas, Roberto, me perdoe, eu errei, e as deixou sobre a mesa. Mas a própria palavra perdeu consistência quando veio como tentativa de remendar o imenso. A comunidade, por sua vez, ofereceu reações variadas. Dona Esperança, amiga de longa data, batia à porta com cestas de conserva e com um olhar que misturava compaixão e firmeza. Temos que curar isso de outra forma, dizia ela, sentando-se e olhando nos olhos de Soledad. Padre Mateu também apareceu. Com a calma própria de quem já viu tantas feridas, falou de limites, de justiça e da necessidade de reparar. Arrependimento real leva à ação, disse o padre. Não basta dizer, tem que fazer. As palavras a miúde se chocavam com a dureza do orgulho e do medo. Com o passar dos meses, a vergonha externa transformou-se em ruína interna. Soledad começou a ouvir as vozes do passado com mais clareza. Lembranças de uma mãe que a rejeitara, de noites frias e de promessas quebradas. Em vez de buscar entendimento, ela se fechou num casulo de desculpas e racionalizações. Em noites de insônia, lia e relia o próprio caderno, como quem busca justificativas em sua própria mão. Às vezes tremia, às vezes chorava, e em outras fazia planos estranhos. Como poderia provar que o que fizera fora por amor? O isolamento é um terreno perigoso para quem vive de convicções não partilhadas. A solidão amplia a voz interna e faz com que as razões pareçam maiores do que são. Soledad, que sempre fora conhecida por sua habilidade social, agora passava horas sem vontade de falar com ninguém. O telefone tocava pouco. O que antes fora uma casa onde se acumulavam visitas, agora era um lugar de portas cerradas e paredes que guardavam acusações contra si mesma. Houve um dia em que a angústia ganhou forma mais densa. Após uma manhã em que deixou cartas de desculpas sem sucesso, cartas que Roberto nem sequer abriu, Soledad foi até a igreja vazia e sentou-se numa das últimas fileiras. As velas tremulavam ao fundo. Padre Mateu aproximou-se, não com acusações, mas com perguntas que pudessem abrir um caminho. "Você quer ser escutada?" perguntou ele. Ela assentiu. "Quero reparar", murmurou. "Quero que eles saibam que eu errei." O padre falou de passos práticos: procurar terapia, participar de grupos de apoio, escrever uma carta de confissão e entregá-la em mãos. "O arrependimento tem que parecer com justiça", explicou. Mas as etapas que o padre sugerira pareciam distantes daquele estado de desespero que consumia Soledad. As horas seguintes foram um emaranhado de pensamentos.
Ela decidiu então escrever de novo. Não para se justificar, mas para dizer a verdade, ou pelo menos a verdade que começava a abrir caminho dentro dela. Sentou-se à mesa, com cartas espalhadas, e começou a registrar. Memórias, motivos, ações. Em sua letra, por vezes, apareciam lacunas. Em outras, sinceridade cortante. Foi a primeira vez, em muito tempo, que suas palavras não buscaram defender-se, mas reconheciam a dor alheia. No entanto, o reconhecimento veio tarde demais. Roberto estava decidido a traçar um limite. As feridas tinham custo, e ele não sabia se queria ou podia reconstruir. A tensão aumentou. A vizinhança falava, a igreja oferecia apoio, mas havia algo que o tempo não apagava: o dano. E para Soledade, perceber que havia destruído o que tanto prezara pela via da possessão abriu um abismo no peito. Numa noite, depois de dias sem conseguir dormir, com a casa em silêncio e o caderno sobre a mesa como um espelho do que fora feito, Soledade tomou uma decisão desesperada. Não é preciso descrever os atos em detalhes para entender a gravidade do momento. Bastam os sinais: a cozinha iluminada, o copo ao lado, a respiração acelerada. As imagens vieram não como filme projetado numa parede, mas mais como se ela pudesse reviver, com todos os sentidos, o impacto de cada ato seu no corpo dos outros. Viu a vez em que inventaram uma briga para que Roberto encontrasse a gravação de uma mulher chorando. Viu o medo passar pelo rosto do filho quando ele ouviu o choro sem contexto. Viu, com a precisão que as lembranças têm, a distância que cresceu na mesa do jantar entre marido e mulher. Viu o rosto de Cláudia quando tentava explicar, a gentileza com que ela arrumava as mochilas das crianças, os bilhetes de amor escondidos no bolso da camisa que Roberto deixou no quarto. Viu as vezes em que, escondida atrás da cortina, Soledade ampliou um detalhe até que o detalhe parecesse crime. As imagens não vinham para condenar com ironia, vinham para que ela entendesse o efeito do que fizera. Havia uma sequência que quase a deixou sem ar. Uma manhã em que Cláudia, cansada, deixou o almoço esfriar para poder consolar Sofia que caíra. Logo depois, a sogra, com voz de preocupação, relatava à igreja que a mulher do seu filho não sabia dar prioridade às crianças. Soledade viu a bondade da nora e, na mesma cena, percebeu como a mentira que plantara havia transformado um gesto de amor em algo suspeito. Quando a última imagem se acomodou, Jesus falou baixo: "Veja o que suas mãos fizeram. Não para que você se queime na culpa, mas para que reconheça o dano e escolha outro caminho." A simplicidade daquela frase desarmou-a. Não houve espetáculo punitivo, houve convites para olhar, para sentir o peso do que foi feito. Era um julgamento que vinha com possibilidade de escolha, não com sentença definitiva. Soledade desabou numa cadeira. O corpo cedeu antes que sua mente pudesse organizar palavras. Lágrimas atravessaram a face que tantas vezes usara para manipular. Havia remorso agora que não cabia em frases fechadas. "Eu não sabia", quis dizer, mas sabia, e o caderno, agora aberto como testemunha, demonstrava que havia pensado, planejado, contado. O reconhecimento que a visitava era de uma clareza cortante. Ela vira-se a si mesma no espelho e não gostara do que encontrou. "Você pode agir diferente", disse Jesus, sem sermões, apenas oferta de rota. "Você pode reparar onde for possível." A voz não prometeu que a dor sumiria como num estalar de dedos. Não disse que a família voltaria ao que fora em um instante. Falou do caminho que se abre quando se aceita a verdade, o arrependimento que se traduz em atos. Soledade, ainda tremendo, sentiu uma urgência que não vinha do medo de ser descoberta, mas de um constrangimento novo, o desejo de que aquilo que fora quebrado encontrasse ao menos um gesto de justiça. No silêncio que se seguiu, a porta da cozinha abriu-se de novo e a luz do corredor entrou com o rosto conhecido de Dona Esperança. Ela interrompeu a cena com a franqueza de quem já vira muitos inícios de cura. Pegou a mão de Soledade com firmeza. "Vamos escrever", disse. Era uma ordem suave. Soledade assentiu. Havia um movimento prático possível: confessar, colocar por escrito, fazer mais que dizer "me perdoe". A confissão precisava sair do peito e ir ao mundo. Escreveram juntas.
Primeiro, as palavras saíram trêmulas, envergonhadas. Depois, ganharam forma. Soledade não tentou suavizar, não pediu desculpas vagas. Contou, com datas e fatos, o que havia feito. Fez uma lista dos telefonemas que inventara, das notas que deixara, das vezes em que criara histórias para que Roberto confiasse mais nela do que na própria esposa. Abriu-se com honestidade que doeu até a medula. Liguei para o trabalho do meu filho, fingi que era uma mulher chorando. Fiz bilhetes para que Roberto encontrasse, escondi mensagens, usei a figura de mãe como arma. As palavras eram simples e precisas. A carta não era para justificar-se, mas para documentar. Padre Mateu esteve presente quando a ideia de envio foi discutida. Ele aconselhou a forma. Uma carta para cada pessoa ferida. Uma para Roberto, outra para Cláudia, uma terceira para a comunidade paroquial, porque havia consequências públicas das ações privadas. O arrependimento autêntico apresenta-se diante dos que foram ofendidos e faz restituição onde for possível, disse o padre, lembrando que palavras precisavam ser acompanhadas por ações. Soledade, com a carta dobrada no envelope, marcou cada envio. Fez questão de registrar com recibo a entrega. Não porque quisesse prova de ter pedido perdão. Prova de arrependimento não é um documento que compra perdão, mas porque queria que ninguém pudesse dizer depois que tentara se esconder. Era um gesto de transparência que ia contra os velhos impulsos de manipulação. A entrega foi um rito. Uma manhã chuvosa levou a carta até a caixa de correio de Roberto. Outra foi deixada em mãos de Cláudia por uma amiga da família. A terceira foi afixada no quadro da igreja com um pedido de perdão público e um desejo de reparar. Quando a primeira carta chegou a Roberto, ele a abriu com mãos que não tremiam menos que o coração. Leu com a mesma concentração com que tantas vezes leria notícias importantes. As palavras de Soledade não eram uma confissão teatral. Eram um desmonte de tudo aquilo que o caderno havia mostrado, agora dito em termos que não buscavam diminuir o peso do dano. Reconheço que abusei de seu amor e confundi proteção com prisão, escreveu ela. Peço desculpas a você, a Cláudia, às crianças e à comunidade. Quero reparar. Sei que há limites e que isso não me absolve. Quero tentar fazer o que é justo. Roberto ficou em silêncio por um tempo que era, de novo, um espaço para a dor. Depois, telefonou. A conversa foi curta. Recebi, disse ele. É verdade? Perguntou, com a voz que procurava segurança. É verdade, respondeu ela. Havia uma matéria de choque nas palavras, mas também algo que soou como alívio pela honestidade. Você destruiu o que tínhamos, acrescentou ele. A mesma sentença que ouvira meses antes. Dessa vez, porém, havia menos acusação e mais constatação do que precisava ser. Eu sei, respondeu ela. Cláudia leu a carta com as crianças dormindo ao lado. Chorou em silêncio, não de raiva apenas, mas de reconhecimento de que a verdade, ainda que tardia, poderia servir de alicerce para outra forma de caminhar. Não prometeu imediata reconciliação. Não precisava. Havia, sim, uma porta pequena escancarada, a possibilidade de que o arrependimento real levasse a um trabalho prático e contínuo. O trabalho começou com passos aparentemente pequenos, mas pesados. Terapia para a Soledade, encontros com grupos de apoio, reuniões com a psicóloga que já acompanhara o casal, presença regular em atividades da igreja, onde se mostrava disponível não para justificar, mas para ouvir e fazer coisas práticas para a família. Cozinhar jantares para Cláudia quando ela tinha plantões no trabalho, cuidar das crianças em dias em que a família precisasse, participar das sessões de terapia familiar quando convidada. A terapeuta foi clara. Arrependimento é uma sequência de ações e limites. Não existe atalho. Soledade, pela primeira vez em muito tempo, aceitou limites impostos por outros. Não telefonar para o trabalho de Roberto, não enviar mensagens anônimas, não procurar múltiplas confirmações que alimentassem sua necessidade de controlar. Aprendeu a ficar com o desconforto sem transformá-lo em arma. As conversas com Roberto foram duras e curtas. Ele precisava de segurança, de garantias práticas de que os hábitos que o levaram a desconfiar desapareceriam.
Pediu que ela não se aproximasse dos horários escolares sem aviso, que pedisse consentimento para atuar com as crianças, que aceitasse participar de um processo com a terapeuta para entender o que motivava suas ações. Soledade concordou. Aceitar limites foi humilhante, mas também libertador. Era a primeira vez que a mãe se colocava em posição de aprendizado diante do filho, e a mudança de lugar social trouxe à tona uma criança ferida que agora tentava ser curada. As conversas com Roberto foram duras e curtas. Ele precisava de segurança, de garantias práticas de que os hábitos que o levaram a desconfiar desapareceriam. Pediu que ela não se aproximasse dos horários escolares sem aviso, que pedisse consentimento para atuar com as crianças, que aceitasse participar de um processo com a terapeuta para entender o que motivava suas ações. Soledade concordou. Aceitar limites foi humilhante, mas também libertador. Era a primeira vez que a mãe se colocava em posição de aprendizado diante do filho, e a mudança de lugar social trouxe à tona uma criança ferida que agora tentava ser curada. A restituição financeira surgiu como necessidade ética prática. Aconteceram discussões sobre como reparar, porque não se trata de comprar perdão com dinheiro, mas havia consequências materiais que as ações de Soledade geraram. Dias a menos de trabalho para Cláudia, custos com advogados, o desgaste emocional que traduz-se frequentemente em despesas concretas. Com relutância e muita conversa com o padre e com Dona Esperança, Soledade decidiu que venderia a casa que havia protegido e aprisionado ao mesmo tempo. A venda seria feita com transparência. Parte do valor seria destinado a uma conta de suporte para as crianças, uma parte para cobrir custos que o casal tivera por conta do processo e o restante para custear a terapia de longo prazo de Soledade e seu próprio sustento em moradia mais modesta. A ideia da venda da casa foi um choque para muitos na vizinhança. Para Soledade, foi talvez a maior prova de que ela havia entendido que o lar que prendia também precisava ser desmontado. A casa estava ali há décadas, com suas cortinas e comidas de domingo, com memórias e também com veneno. Entregar aquele espaço foi um ato simbólico. Ela aceitou perder aquilo que a fazia sentir-se segura em nome de justiça. A família ajudou nos trâmites. Padre Mateu acompanhou as assinaturas, não como testemunha jurídica, mas como pastor que vê passos de reparação. A venda não foi vendida como bênção milagrosa. Foi uma negociação humana, com corretores, visitas e papelada. No fim, parte do dinheiro foi depositado numa conta controlada por um administrador imparcial para garantir que as crianças fossem priorizadas. Houve resistência pública. Algumas pessoas criticaram a exposição, outras acharam que era exagero. A comunidade, porém, que viu a carta no quadro da igreja e acompanhou o esforço prático, começou a falar em tom diferente. Dona Esperança organizou um pequeno grupo de mulheres que visitava Cláudia e as crianças, cozinhava e cuidava das tarefas domésticas, para que ela tivesse tempo e espaço. A terapia familiar continuou, e Roberto, sem se precipitar para reconciliações dramáticas, começou a ver mudanças tangíveis na mãe. Era possível sentir menos interferência nas decisões do lar, mais aceitação de limites e um trabalho visível em si mesma. Ainda assim, nada disso representou um retorno ao que fora. Reconstrução é lenta. Havia dias em que uma conversa desencadeava memórias antigas e a desconfiança surgia como um reflexo. Mas também havia dias em que as crianças corriam até a casa da avó e a encontravam ora cozinhando, ora colorindo, ora sentada ao sol lendo para Miguelito. Essas cenas eram pequenas restituições de tempo e afeto que as palavras sozinhas não poderiam comprar. A vida seguiu seu curso, e as marcas deixadas pela manipulação continuaram a existir como uma linha que dividia o antes do depois. Soledade cumpriu os encontros com a terapeuta, participou das reuniões da igreja, trabalhou para manter os limites. As visitas de Roberto eram ocasionais e medidas, as conversas curtas e muitas vezes sem final. Havia um respeito novo nas interações. Se antes falara demais e demais, agora escutava. E a escuta era um exercício de humildade que minava o orgulho antigo. Meses depois desse processo veio a enfermidade. Não foi subitamente trágica, foi um corpo que cedeu aos anos de tensão, ao descuido próprio, às noites mal dormidas e à fragilidade que a idade impõe. Soledade foi internada.
Não cabe aqui transformar a doença em castigo. A narrativa apenas registra que, em certa manhã, ela entrou numa cama de hospital e sua respiração ficou mais dependente de cuidado. O que se seguiu foi uma mistura de medo e de oportunidades para gestos que apenas surgem nas horas limítrofes da vida. Quando o estado de saúde exigiu hospitalização, Cláudia e Roberto foram chamados. A primeira visita possível foi com as crianças. Miguelito segurou a mão da avó com a espontaneidade das crianças que não carregam rancor profundo. Sofia desenhou, com lápis de cor, um sol no guardanapo e o entregou com orgulho. As imagens foram pequenas salvas no coração de Soledade. O sorriso bobo de Miguelito, a fronha cuidadosamente ajeitada por Cláudia, a voz baixa de Roberto lendo, por instinto, os nomes das datas que um dia a mãe anotara. A presença de Jesus, naquela fase, não foi descrita por ninguém em forma de espetáculos. Para alguns que estiveram próximos, havia relatos de uma paz que descia nos instantes em que Soledade olhava para o teto e dizia palavras curtas de arrependimento e desejo de conserto. «Perdoem-me», murmurou em uma madrugada com a voz frágil. «Fiz mal, queria proteger e errei». As crianças ouviram embora não compreendessem tudo. Roberto ouviu e, sem dramatizar, respondeu com voz que tremia. «Eu ouvi. Obrigado por falar». Não houve promessas grandiosas. Houve, sim, um momento de humanidade que deixava entrever um perdão possível, não automático, mas tão genuíno quanto a decisão que o havia gerado. Nos últimos dias, Soledade teve visitantes constantes. Padre Mateu rezou ao pé de sua cama. Dona Esperança não saiu do corredor. A terapeuta trocou mensagens com Cláudia para orientar os passos da família. Em certo amanhecer, com luz tênue entrando pelas cortinas, Soledade pediu para ver novamente as cartas que escrevera. Pediu que as lessem em voz alta. Cláudia, com a mão sobre o papel, leu trechos da confissão para que todos ouvissem. Palavras de admissão, de remorso, de pedido de perdão. Era um momento íntimo, sem teatralidade, apenas a densidade de alguém que reconhecia ter feito mal e que, na hora final, tentava oferecer verdade como último presente. A morte de Soledade não foi usada aqui como reparação final. Não está narrada como pagamento por erro ou redenção absoluta avaliada em termos humanos. Foi na narrativa o término de uma vida que teve sombra e luz e que, nas horas finais, um movimento de reconhecimento que encaminhou algo de paz. No último suspiro, quem acompanhou dizia que havia uma serenidade que não parecia remeter a consolo barato, mas a uma aceitação de responsabilidade e a uma confiança pequena, humana, de que o dia seguinte não poderia ser o mesmo que o anteontem. O funeral foi simples. A comunidade compareceu com presenças divididas. Havia os que sentiram solidariedade ao ver alguém partir depois de tanto trabalho de retratação, e havia os que guardavam cicatrizes ainda recentes. Roberto, como filho adulto, falou pouco. Leu um bilhete que preparara com cuidado, não para justificar, mas para nomear os sentimentos. Ela me magoou profundamente. Hoje venho como filho que sofreu e que busca manter o que há de bom e lembrar o que foi quebrado. Espero que possamos aprender com isso. Cláudia, com as crianças ao lado, falou de como a dor transformou-se em vigilância e cuidado. Miguelito recitou um poema da escola sobre o sol, infantil, claro, e cheio de inocência, que fez muita gente rir e chorar ao mesmo tempo. O epitáfio escolhido não foi grandiloquente. Era simples, legítimo. Aprendeu a soltar. Que a lembrança nos ensine a amar que liberta. As reações depois do enterro foram variadas. Para alguns, o fim da história foi um alívio por não haver mais possibilidade de dano ativo. Para outros, a perda trouxe luto pela avó que, apesar de tudo, havia cuidado dos netos. Roberto e Cláudia, por sua vez, continuaram a processar o que lhes aconteceram. Não houve e viveram felizes para sempre. Houve dias de reconstrução, de terapia continuada, de atos concretos de cuidado para assegurar que as crianças crescessem num ambiente onde a confiança poderia, com o tempo, surgir de novo. No epílogo dessa vida, ficou uma lição que circulava nas conversas do bairro, nas rodas da igreja e nas sessões de terapia. O amor que prende não é amor, ele destrói. A história de Soledade passou a ser contada nas reuniões da comunidade como um alerta e como um convite. Era um exemplo de como o medo e o apego mal orientado podem transformar o cuidado em armadilha, e de como a verdade, ainda que tardia, tem força para desencadear reparos.
As cartas que ela escreveu foram lidas em salas de aconselhamento para mostrar o que significa admitir erro e a necessidade de transformar confissão em ações práticas. A vida de Roberto e Cláudia seguiu com marcações novas, limites claros sobre a participação da família extensa, rotinas protegidas para a intimidade conjugal, terapia de casal esporádica para tratar memórias residuais e uma atenção constante à saúde emocional das crianças. Miguelito e Sofia cresceram com histórias, algumas doces, outras duras. Aprenderam que as pessoas podem errar, mas que admitir e consertar abre possibilidades. Aprenderam também que o amor dos adultos funciona melhor quando solto, quando liberta, e que o cuidado genuíno respeita fronteiras. Os amigos e a comunidade que acompanharam o processo entenderam que restauração é um trabalho coletivo. A igreja ofereceu um grupo de apoio para familiares de quem passou por conflitos semelhantes. A psicóloga organizou oficinas sobre limites e manipulação emocional. Dona Esperança tornou-se voluntária em projetos que apoiavam avós e familiares, para que aqueles vínculos não se tornassem armadilhas. Houve, enfim, uma resposta comunitária que procurava transformar o evento em aprendizado social. A história deixa algumas perguntas para quem escuta. Você já viu alguém confundir proteção com prisão? Já se perguntou até que ponto o medo de ficar só te move a ações que magoam? Como reagir quando a mentira se instala como rotina? Denunciá-la, proteger-se, buscar ajuda? Essas perguntas não têm resposta simples, mas pedem coragem. A coragem de olhar para as próprias mãos e perguntar o que elas fizeram. A coragem de aceitar limites quando preciso. A coragem de buscar apoio profissional quando as relações se rompem. Há também orientações práticas que emergem desse caso. Reconhecer sinais de manipulação, comentários repetidos que minam outros, necessidade constante de informações e verificações, criação de narrativas para justificar desconfiança. E ao percebê-los, buscar diálogo, terapia e, quando necessário, intervenção pastoral que acompanhe com sabedoria. A justiça prática pode incluir medidas éticas como restituição e acordos claros sobre limites. A restauração emocional pede tempo, constância e atos que comprovem mudança. No fim, a presença que, na hora mais escura, trouxe a visão não se apresentou como solução mágica. Não apagou as consequências, nem comprou a reconciliação. Ela ofereceu verdade em face da negação e um caminho prático, reconhecimento, confissão documentada, ações que repercutem no mundo. Esse foi o ponto que mudou tudo, não por um milagre instantâneo, mas porque a verdade, quando aceita e seguida por atos coerentes, transforma escolhas. Se essa história tocou você, se de alguma forma ela trouxe à superfície memórias ou perguntas que você precisa olhar, deixe nos comentários uma palavra breve de quem já passou por situação parecida. Continuar a conversar é parte do processo de cura. Você não está sozinho. Por fim, o que resta é um convite. Cuide dos seus afetos com liberdade, não como posse. Busque ajuda quando o medo te impele a controlar. Confesse quando errar e transforme o arrependimento em ações práticas. Se você está vivendo um conflito parecido, procure apoio profissional e pastoral. Há profissionais e comunidades que caminham com quem deseja reparar. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre arrependimento e restauração. Inscreva-se para ouvir mais relatos que inspiram reflexão e transformação. E, se estiver vivenciando algo parecido neste momento, procure ajuda. Há caminhos de cuidado, limites e reparação que podem ser trilhados com apoio.